Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui então já no nosso 6º vídeo, onde nós vamos estudar aqui mais um tema do livro de Efésios. O tema de hoje é o mistério do Evangelho. Nós vamos aprender ainda mais, depois que Cristo uniu, derrubou aquela barreira, como funciona esse mistério das boas novas, da mensagem que Jesus trouxe a esse mundo e que ela perdura até hoje. Estamos aqui pregando ela. Espero que vocês estejam ligados aí nessa série de 14 lições. Hoje teremos a participação aqui do Alexandre, do Marcos André e a minha lá no final. E também sempre fica aquele apelo, aquele alerta, Se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de deixar seu joinha, seja na TV, no celular ou no computador. Deixar também o sininho acionado para você receber todos os alertas aí dos conteúdos desse canal. E também, se tiver um tempinho, deixe o seu comentário, que é muito importante, a sua participação, para que a gente interaja um pouco mais, conheça um pouco mais vocês. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, este é o momento então de nós conferirmos aqui os comentários. Lembrando que você pode pular já para a oração inicial e acompanhar já o início desse estudo dessa lição, beleza? Mas vamos lá nas Olimpíadas dos comentários. Temos aqui no pódio, o Ari Oliveira, Shabbat Shalom, desejando aqui um feliz sábado. Regiane Alves, olá, boa tarde irmãos do canal Entre Linhas. Paulo, o apóstolo dos gentios, nos ensina que nós, como não-judeus, obedecendo os mandamentos, nos tornamos filhos de Deus, pois no passado éramos filhos da ira. Com a graça vinda pelo sacrifício de Cristo, somos salvos. Muito obrigado, irmãos, pelo estudo de toda semana. Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado, Regiane, pelo carinho e por ter compartilhado aí as suas impressões aqui nos comentários. E no terceiro lugar aqui do pódio temos o perfil Lições Fortes da Bíblia, que também tem um canal no YouTube. Ótimo estudo para todos nós, Deus abençoe vocês todos. Um olá, valeu, obrigado. E temos mais comentários aqui, pessoal. Temos da Madalena Sabina. Olá meninos, vocês são uma bênção na minha vida, aprendo demais com vocês. Que bom, Madalena, que é um prazer produzir esse material, é um prazer ouvir que esse material está sendo útil para que as pessoas aprendam mais sobre a palavra de Deus. Genésio Mioto, que também sempre comenta aqui conosco, já estamos na lição 6 para estudar a palavra de Deus que nos traz a salvação, palavra de sabedoria. No capítulo 3 de Efésios, diz aqui o Genésio, qual vem falando de levar o evangelho aos gentios antes desse tempo. Deus deu o evangelho para os judeus, para que eles então levassem a sua mensagem a todos os povos. Mas eles ficaram com esse evangelho para si próprio, e não passaram para os outros povos. Então o apóstolo Paulo levou essa mensagem de salvação para os gentios. Quem era então o gentil? E aí vem, o gentil era povos de outras culturas, de outras tradições, de outros países, mas Jesus veio e morreu na cruz, derramou seu sangue para todos os povos de todas as nações. Valdenice Cerqueira, há um dia em que eu cheguei ao pódio. Valdenice, é mesmo. Estamos estudando uma lição que nos ajudará a sermos fiéis aos ensinamentos de Jesus. Volta, Ricardo, #CCC, que é o curtido, comentado e o compartilhado. Margarida Melo, feliz sábado, queridos. Feliz sábado, feliz semana também, Margarida. Esmeralda Viana, minha sogrinha, partilhando aqui, participando. Oi meninos, boa tarde, feliz sábado. Bom estudo para todos nós e muito obrigado. Adriana Kuhn, olá queridos pastores virtuais Lúcio, Alexandre e Marcos. Lição na mão, estamos juntos, vamos que vamos na lição 5. É sempre um privilégio e edificante estudar com vocês. Gratidão sempre, diz a Adriana aqui. E ela diz também, desejo um feliz sábado abençoado, uma semana, a todos um abraço. E a Adriana diz aqui os hashtags. Hashtag fui até a pergunta do Lúcio, hashtag volta Ricardo, se não vai voltar só no 2023, já estamos no penúltimo trimestre da lição, hein? E hashtag faz um canal João Cavaco. É isso aí, Adriana. A Nilza Amaral, toda semana, deixando comentário e também deixando aqui um apoio financeiro para o canal. Muito obrigado, Nilza, vai juntando aí nos recursos do canal. Ela mandou aqui R$5 e deixou um valeu. Valeu também, Nilza, obrigado aí pelo carinho e pelo seu engajamento aí com o Ministério Entre Linhas. A Auri
Aurici Gomes, né? Deus continue abençoando vocês, também continue abençoando você, Aurici. Josefa Ascenso, volta Ricardo, deixou o hashtag aqui, volta Ricardo. É isso aí, Josefa, vamos mandando, né? E temos aqui também o comentário do nosso querido irmão João Cavaco, né? No vídeo anterior eu não consegui ler, que eu não tinha mandado ainda, mas nesse aqui, ó, já mandou. E ele diz assim, ó: louvado seja Deus e obrigado pelo testemunho exposto, né, no vídeo aqui que nós colocamos. E ele ainda comentaria ainda sobre o capítulo 2, dos versos 11 até o 22 do livro bíblico de Efésios, que aborda as relações entre os crentes das diferentes culturas da igreja cristã. E ele separa aqui, né, o comentário dele é muito rico, muito completo lá, fica o convite aí para vocês conferirem na íntegra. Eu vou ler aqui só os tópicos e lá na conclusão dele. O primeiro tópico ele coloca assim: como unir uma igreja diversa, em Efésios 2, de 1 ao 10. Depois, tópico 2, algumas etapas a ter em conta nas relações entre diferenças. A rotulagem e o ditar das regras é princípios. E depois, na seção 3, ele diz assim, deixa eu achar aqui, seção 3, unidade nos objetivos, sem uniformidade ou miríade de interesse, e a paz com reconciliação para inovação de conhecimentos. Essa é a seção 3. Eu estou rodando aqui porque meu irmão João Cavaco tem muito conteúdo, né? E aí sim, na seção 4, diz aqui as conclusões e as questões aqui para a reflexão do irmão João Cavaco. Ele diz assim: no essencial, de acordo com Efésios de 2, 17 a 22, o fundamento da relação em amor à verdade e vida entre todos será o acesso a Deus num edifício que cresce, como e no Espírito Santo, para divulgar a salvação da graça de Deus em Cristo pelo Espírito Santo e todos no mundo. Como isso acontecerá? Pergunta o irmão João Cavaco, e ele responde: as estruturas e funcionalidades perante o conflito são perspectivados numa dinâmica criadora em que o Espírito Santo é fundamental. Para que isso aconteça, mas esses temas, né, de pormenor serão abordados nos próximos capítulos. Não chega a ser disruptivo e faccioso para com as organizações, mas o mais importante, diz o irmão João Cavaco, é que as mudanças das configurações estruturais, culturais e metodológicas sejam fruto do Espírito Santo em Cristo perante as mudanças. Não é um acaso, nem uma incerteza, mas um risco que cada vez mais é transformado e criado numa certeza eterna em Cristo pelo Espírito Santo para a glória da graça de Deus. E aí ficam as questões do irmão João Cavaco. A 1. Como consideras a existência de grupos e dons dentro da igreja? Como se relacionam e que objetivos demonstram considerando a salvação de Cristo para todos no mundo? Pergunta 2. Por que Paulo aponta as lideranças em Cristo como determinantes e responsáveis na unidade e no crescimento pacífico da igreja? E se essas falhas considera importante que estas tenham perfis diferentes para igrejas diferentes? E a pergunta 3, as mensagens pregadas pelos mesmos crentes melhoram a relação para com Deus e o próximo? Que temas são mais desenvolvidos? Os assuntos têm a ver com as mudanças externas ou as internas? Como os princípios não atropelam as regras e como as orações, meditações e testemunhos só trazem vantagens na vida pessoal e comunitária? Perguntas complexas, hein, irmão João Cavaco? Tem que pausar o vídeo aqui para refletir em cada uma. Os teus interesses e necessidades espirituais têm representações e respostas na igreja? 5. Sentes que os teus dons e talentos têm lugar na igreja e no exterior? E 6, resumindo, né, as questões, consideras que as relações espirituais vão ter mudanças com as proximidades do juízo final e a segunda vinda de Cristo? Irmão João Cavaco, peregrino da IASE de Lisboa, Portugal, dos escândalos políticos e econômicos da União Europeia e do Estado das Nações em conflitos, à espera do dia dele. Isso aí, irmão João Cavaco, muito obrigado. Uma pena aqui que não dá, tem que fazer um material aqui só com o seu comentário aqui, porque ele é muito rico. Mas continuando aqui os comentários, temos aqui a Beth Souza: ótimo aprendizado que já é rotina. É bem verdade que nós nos sentimos o Israel espiritual. Foi muito bom olharmos como gentios.
a gente já sabia, mas estava lá no subliminar. E acentuar na nossa, ou diz aqui a Beth, né, na minha mente, que Jesus nos nivelou. Amei acordar para este fato. Muito obrigado. Obrigado também, Beth, pelo seu comentário. E aí o último comentário que nós temos aqui é da Maria Feitosa, que diz assim: bom dia, eu sou Maria de Ibiúna, um abraço pro pessoal aí de Ibiúna, esse ano sou diretora da Escola Sabatina. E ela pede perdão, que às vezes o computador, o celular dela vai dar um problema aqui, está com problema ao escrever, mas tudo bem. Ela diz assim que tem ajudado muito, né, os comentários bíblicos da lição, que tem sido muito completo. Ela diz aqui também o CCC, ela curtiu, ela comentou e compartilhou, e ela escreve que compartilhou no grupo da Escola Sabatina da Igreja. Então, valeu, obrigado Maria Feitosa pelo carinho e por ter compartilhado aí o conteúdo do canal. Muito obrigado, pessoal. Agora sim vamos dar a entrada então na nossa doxologia aqui com o Alexandre, com o Marcos André e comigo também nas perguntas de sexta-feira. Mas antes, peço que todos nós agora nos liguemos a Deus através de uma oração. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos dá de estarmos estudando, Pai, esse livro de Efésios, essas mensagens que Paulo nos deixou escritas há tanto tempo e até hoje, Pai. São mensagens vivas, práticas para a nossa igreja agora, Pai. Ajude mais uma vez o Pai, o Alexandre, o Marcos, a mim, a todos que estão ouvindo nesse canal, nesse ministério Entre Linhas, a entendermos um pouquinho mais agora, Pai, sobre esse tema, sobre como acontece esse mistério do Evangelho. Nos ajude, Senhor, a viver isso em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então, chega aí, Alexandre, agora é com você. Olá, queridos irmãos. Graça e paz de Cristo Jesus sobre todos nós. É uma satisfação estar aqui para a gente gravar mais um episódio na Entre Linhas, mais uma lição da Escola Sabatina. Choveu essa semana aqui no sul. A gente está com frio, mas é um friozinho gostoso, tá dando de dormir bem, aumentou a umidade, a gente estava meio seco aqui, mas essa chuvinha veio para refrescar. Lição da semana, o mistério do Evangelho. Lição de número 6, que traz um verso para memorizar que eu gostei bastante, achei um verso bem bonito. O verso para memorizar diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse é o texto de Efésios, capítulo 3, versículo 20 até versículo 21. Esse texto de Efésios, ele aponta para uma coisa que às vezes a gente esquece. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa ou do que aquilo que a gente pede. Quantas vezes eu me vejo, Alexandre, orando a Deus e ensinando a Deus como que Ele deve fazer. Ó Senhor, eu quero assim, assim, desse jeito, dessa forma, tem que acontecer assim. Eu peço por mim assim, peço por parente assim, peço pelas pessoas por quem eu oro assim. E às vezes eu esqueço que Deus é infinitamente poderoso para fazer mais do que eu consigo pensar ou do que eu consigo pedir. Você já se viu querendo ensinar a Deus? Se você já se viu assim, você está na minha companhia, eu estou te acompanhando nessa. Esse texto de Efésios 3, versículo 20 até 21, ele vem no meio de uma oração. Uma oração que Paulo faz, que se estende do versículo 14 até o versículo 21. Nessa oração, Paulo pede fortalecimento para os gentios, ele rende glórias e ele exalta o poder de Deus. Às vezes a gente poderia aprender um pouquinho, talvez nós pudéssemos aprender um pouquinho com a oração de Paulo. Deixar de ensinar a Deus o que ele tem que fazer, como que ele tem que ser Deus, como que ele deve agir na nossa vida,
e empregar o tempo da nossa oração louvando, adorando, bendizendo e agradecendo mais. E pedir que Ele conduza na sua infinita sabedoria, como tem nos conduzido até aqui. O texto da lição dessa semana é o texto de Efésios 3, o capítulo todo. E o capítulo de Efésios 3 é um capítulo muito interessante. O autor da lição destaca, e eu concordo com ele, achei muito bonito isso, que esse texto de Efésios ele destaca a paixão que Paulo tinha pelo Evangelho. E o quanto Paulo considerava, primeiro, um privilégio poder participar da pregação do Evangelho, e segundo, o quanto Paulo considerava preciosa a mensagem que ele tinha para pregar. Uma mensagem de salvação para judeus e para gentios. Vamos caminhar para a lição de segunda-feira. De domingo. E o título da lição de domingo diz assim: O apóstolo dos gentios aprisionado. A pergunta da lição de domingo diz: leia Efésios 3, identifique um ou dois temas principais. Que pontos de vista importantes Paulo demonstrou? E aí, meus irmãos, cada pessoa que lê o texto vai destacar pontos de vista diferentes. O texto ele muda de acordo com o leitor. Cada leitor destaca um aspecto diferente do texto. Então eu destaquei aqui não um, mas vários aspectos no corpo do texto. E você, no seu estudo da lição, no estudo com a sua classe, você vai ter a oportunidade de refletir aí e pensar qual desses aspectos ou outro que você percebeu foi mais importante para você. A gente começa lá no versículo 1 do capítulo 3, com Paulo relatando que ele é prisioneiro em Cristo. E o texto da lição ele é de uma sabedoria ao trabalhar essa questão do Paulo prisioneiro em Cristo. A sociedade romana considerava que a prisão era uma vergonha muito grande. E para nós hoje, na nossa sociedade, na nossa cultura, a prisão é uma vergonha ainda. A prisão de Paulo, ela poderia enfraquecer a fé dos efésios. A prisão de Paulo, ela poderia servir como um mau testemunho para a igreja. E é interessante que Paulo fala que ele é prisioneiro em Cristo. Ele não é prisioneiro do Império Romano. Ele é prisioneiro em Cristo. Se Cristo quiser, ele tem poder para tirar Paulo da cadeia. Lembre que Cristo já havia feito isso. Em outros momentos, em outros milagres, Cristo já havia libertado apóstolos. O Espírito Santo já tinha feito prisão tremer. E Paulo, preso agora, ele fala: olha, te acalmem, fiquem tranquilos, eu sou prisioneiro, mas eu sou prisioneiro em Cristo. Essa minha prisão, ela não é motivo de vergonha, pelo contrário, ela é motivo de orgulho, porque eu estou sendo perseguido por causa do Evangelho. Outro momento que eu achei muito interessante no texto, e você vai ter a oportunidade de ler Efésios 3 inteiro, é o versículo 8. No versículo 8, Paulo destaca a graça que ele recebeu, o presente, a dádiva que ele recebeu, a graça de pregar aos gentios. E quando eu li isso, eu fiquei pensando: caramba, Alexandre, que vergonha. Às vezes a gente sente que pregar para os outros é um fardo. Às vezes a gente sente que pregar para os outros é um incômodo, é uma ocupação a mais, é uma responsabilidade a mais. Gente, pregar para os outros é uma dádiva. Ter a oportunidade de falar de Deus é uma dádiva, é uma graça, é um presente. Eu poder estar aqui, por exemplo, gravando esse vídeo para Entre Linhas, dá um pouquinho de trabalho, toda semana a gente está gravando, Lúcio está editando, mas participar desse projeto é uma dádiva. Não é um trabalho, não é um esforço, é uma dádiva, é um presente. É muito bom poder participar da pregação do Evangelho. Paulo ele demonstra essa paixão pelo Evangelho. Essa paixão não apenas pelo Evangelho, mas também pelo serviço, pelo ministério. No versículo 13, outro texto que eu destacaria,
é quando Paulo, preocupado com os efésios, ele fala: não desfaleçais na minha tribulação, pois nisso há glória na tribulação. Novamente, Paulo está falando: olha, eu sou prisioneiro de Cristo. Se você acha que prisão é motivo de vergonha, saiba que a minha prisão é motivo de orgulho, porque eu estou sendo preso por ser fiel e permanecer fiel a Cristo. O segundo trecho do capítulo 3, ele se estende do versículo 14 até o versículo 21. No primeiro trecho, Paulo se dirige diretamente aos Gálatas. No segundo trecho, tem uma estrutura de oração. Nesse segundo trecho, Paulo ele ora pelo fortalecimento dos gentios. Ele ora pelo fortalecimento daqueles que receberam a mensagem em algum momento. E ele ora rendendo glórias a Deus e exaltando o poder de Deus. É aquilo que eu falei quando a gente meditava sobre o verso para memorizar. Vamos preencher o nosso tempo de oração com louvor, com gratidão, com dádivas. E fazer os pedidos, mas fazer os pedidos reconhecendo que Deus sabe e faz muito mais do que a gente pode pedir ou pensar. Caminhamos agora para o estudo da lição de segunda-feira, dia 31 de julho. O antigo mistério do Evangelho. E aí nós voltamos no texto de Efésios capítulo 3, versículos de 1 até 6. Nesses versículos, Paulo destaca a sua função como um ministério, a sua função como ministro de uma mensagem, como pregador de uma mensagem, que não é só dele, mas que é de outros profetas do seu tempo, uma mensagem que foi revelada em Cristo, uma mensagem que está presente na visão de Pedro, por exemplo, uma mensagem que está presente no apostolado aos gentios. E essa mensagem que era mistério, mas que agora é revelada, ela está bem descrita no versículo 6. Eu peço licença para ler para vocês o versículo 6 agora. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O mistério de que Paulo fala aqui é o mistério de que a salvação não é exclusiva aos judeus. Há espaço no céu para mim, há espaço no céu para você. Há espaço no céu para aqueles que não são diretamente descendentes de Abraão. Há espaço para todo aquele que confessar o nome de Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa mensagem ela apaixonou Paulo. Essa mensagem fez o coração de Paulo vibrar. E pregar essa mensagem é um privilégio inominável, inenarrável. A paixão de Paulo pelo Evangelho foi uma das coisas que tornaram possíveis que Deus o usasse para a pregação poderosa da mensagem, que alcançou milhares e milhares de gentios e que, ecoando ao longo do tempo, alcançou milhões e milhões de pessoas. Chegou até mim, chegou até você. Paulo se tornou um instrumento poderoso, porque ele compreendia a santidade da mensagem que ele pregava e o tamanho do privilégio que era pregar essa mensagem. Será que a gente entende a santidade e a importância da mensagem de salvação que nós temos hoje? Será que nós lembramos constantemente do privilégio que é participar desse ministério? Fica aqui a reflexão para mim e para vocês. Um abraço a todos, a gente se vê na próxima semana, mas vocês permanecem agora com o estudo de terça-feira. Marcos André vem aí. Até mais, pessoal. Olá, você que faz parte da família Entre Linhas. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com você para o nosso encontro semanal, dando continuidade ao nosso estudo a respeito do livro de Efésios. Nós estamos estudando o livro de Efésios, capítulo por capítulo, tema por tema. Então essa é uma daquelas playlists que precisam ser salvas para ser consultada no futuro. Quando nós tivermos alguma dúvida a respeito do livro de Efésios, podemos voltar nesses vídeos aqui para conferir, porque aqui é praticamente um comentário bíblico, verso por verso,
do livro de Efésios. Nós já chegamos ao capítulo 3, você já teve a introdução com o Lúcio e com o Alexandre, e eu dou continuidade a partir do estudo de terça-feira, que vem com o título A Igreja Reveladora da Sabedoria de Deus. Aqui é o papel da igreja. O papel da igreja é revelar ao mundo a sabedoria de Deus. O que é a sabedoria de Deus? Lá em Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 7, Paulo se refere ao Evangelho como o insondável poder e sabedoria de Deus. Ou seja, nós precisamos revelar ao mundo o Evangelho, algo que para nós é insondável, ou seja, impossível de conhecer, impossível de ser estudado. Por isso, nós podemos orar como o apóstolo Paulo, aliás, nós precisamos orar como o apóstolo Paulo, pedindo orientação do céu para que possamos conhecer o insondável poder de Cristo, já que esse é o nosso papel como igreja. O papel da igreja é não só proclamar o Evangelho, como também testemunhar a respeito do Evangelho. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais a respeito disso. Então, Paulo reivindicou o papel de ministro de Deus, e isso não aconteceu porque ele reconhecia em si mesmo algo que fosse superior aos outros. Não, ele reconhece que isso é dado pela graça, tanto que em Efésios no capítulo 3, verso 8, ele diz que ele é o menor de todos os santos. Aqui o autor cita alguns outros textos onde ele se reconhece menor. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 9, ele diz que não é digno nem mesmo de ser chamado de apóstolo. Por que ele diz isso, que ele não é digno nem mesmo de ser chamado de apóstolo? Porque a palavra apóstolo, ela significa enviado. Quem eram os enviados? Quem eram os apóstolos de Jesus? São aqueles que caminharam com Jesus e foram enviados pessoalmente por Jesus. O apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus, ele não participou do ministério de Jesus e, portanto, ele não fazia parte daquela primeira leva de apóstolos. Os outros que foram enviados pelos apóstolos, eles já não eram mais chamados de apóstolos. Apóstolo era somente aquele que foi enviado por Jesus. O apóstolo Paulo, ele se denomina como apóstolo em todas as suas cartas pelo fato de que ele foi enviado por Jesus lá no caminho de Damasco. Ele teve aquele encontro pessoal com Jesus. Jesus disse que ele seria pregador do evangelho entre os gentios, então ele se reconhecia como apóstolo dos gentios. Ele sabia que ele era diferente daquela primeira leva de apóstolos, mas ele se dizia apóstolo dos gentios. Tanto que em 2 Coríntios ele diz: se eu não sou apóstolo para outros, pelo menos para vocês, eu preciso ser apóstolo. Por quê? Porque ele que havia fundado a igreja em Corinto, era ele que tinha pregado o evangelho para eles. Então eles precisavam reconhecer o apóstolo Paulo como um apóstolo de Cristo, né? Então, dando continuidade aqui, o autor diz o seguinte, que ele cita um texto de Ellen White, né, e diz o seguinte: quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós sentimos a nossa indignidade. E isso aconteceu também com o apóstolo Paulo. Ao longo da trajetória dele, ele foi reconhecendo que ele era indigno, que ele era menor do que os outros, né? E nessa carta aqui, ele diz que Deus é capaz de realizar muito mais do que nós pensamos. Talvez, quando ele recebeu aquele chamado lá, ele tivesse traçado uma meta de ir visitar algumas cidades, pregar para algumas pessoas, né? Ou mesmo se tornar um mestre dentro do próprio judaísmo. Mas quando ele escreve essa carta, já bem avançado de idade, ele reconhece que Deus havia realizado através dele muito mais do que ele havia planejado no início, muito mais até mesmo do que ele tinha pedido a Deus. Imagine se ele visse o que as suas cartas realizaram hoje, né, no mundo, e o apóstolo Paulo se tornou um dos homens mais influentes do mundo através das cartas que ele deixou, né? E na continuidade aqui, em Efésios, no capítulo 3, verso 10, diz o seguinte: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. O autor pergunta: quem são esses principados e potestades? Tanto o autor aqui quanto a Bíblia Andrews diz que provavelmente esses principados e potestades são
na verdade, os anjos caídos, né, que são celestiais, ou seja, vieram dos céus, porém, eles estão fora dos conselhos de Deus, eles não sabem mais dos planos de Deus, não têm conhecimento. Isso é revelado a eles através da igreja. A igreja demonstra através do seu testemunho aos anjos caídos que aquela divisão, aquela separação que houve no céu quando o pecado aconteceu, ela não se faz mais relevante. Por quê? Porque através de Cristo nós somos unidos ao céu novamente. O Evangelho é isso, é Jesus Cristo unindo o céu, que estava separado de nós, no caso Deus, né? Estava separado de nós pelos nossos pecados, à humanidade. Jesus Cristo é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Então em Cristo há uma religião, há uma religação entre homem e Deus. Cristo, ele é essa ponte que atravessa o abismo que havia anteriormente. Essa é a beleza do Evangelho, essa união. E essa união ela precisa acontecer também entre nós, entre os seres humanos, quando nós reconhecemos que diante de Cristo somos todos iguais. Nós precisamos derrubar todas as nossas barreiras. Na igreja, inclusive o autor destaca aqui, né, que a própria natureza da igreja é essa união. A igreja só é igreja quando ela consegue unir todas as pessoas. A igreja ela não pode ser um lugar exclusivista, ela tem que ser inclusiva, ela não pode excluir ninguém, ela não pode dizer esse grupo não pode fazer parte da nossa igreja, esse grupo não é bem-vindo aqui na nossa igreja, não. Todas as divisões que existem, essas divisões elas precisam ser jogadas por terra, sejam elas divisões raciais, sejam elas divisões culturais, tudo isso na igreja é desfeito. Então, quando nós compreendemos que a igreja é um local de aceitação, a igreja passa a tomar o seu verdadeiro sentido, tornar o verdadeiro significado para o qual ela foi chamada. Nós não podemos excluir pessoas por causa dos seus pecados, por exemplo, dizer assim, não, essas pessoas elas não são bem-vindas na igreja porque elas praticam pecados. Bom, nós também praticamos pecados, só que nós classificamos. Os nossos pecados são aceitáveis diante de Deus, os pecados das outras pessoas não. Por quê? Todos nós somos aceitos diante de Deus e todos os pecados são rejeitados diante de Deus, são abjetos diante de Deus. Então todos nós recebemos o mesmo chamado, o chamado para vir e o chamado para abandonar o pecado. Jesus Cristo disse à mulher pecadora, vá e não peque mais. Isso também é dito para nós. Então, independente da classificação dos nossos pecados, né, a gente acha que os nossos pecados são aceitáveis diante de Deus. Não existe pecado aceitável diante de Deus. Quando nós reconhecemos isso, nós reconhecemos que todas as pessoas, apesar dos seus pecados, são bem recebidas para serem tratadas no ambiente da igreja, que é um hospital de pecadores, né? Aí o autor pergunta aqui, sua congregação leva a sério a missão da igreja, que é essa missão de fazer convergir em Cristo todas as coisas, né? Isso pode mudar a forma como você vê seus irmãos e como você se relaciona com as igrejas, né, com outras pessoas. Deus não pode abençoar uma igreja que é dividida. Então, se aí na sua igreja tem dois grupos, tem divisão, na sua igreja é um lugar exclusivista, provavelmente Deus não está abençoando com o batismo, Deus não está abençoando com o avanço do evangelho através da sua igreja. Então, se tem aquele grupinho, se tem aquela divisão, tem briga na igreja, Deus não abençoa esse tipo de ambiente. O que Deus abençoa? Quando nós vamos lá em João, no capítulo 17, a partir do verso 20, diz lá que a maneira como nós temos de revelar Jesus para outras pessoas é através da união. Quando nós nos unimos, nós fazemos o mundo reconhecer que Jesus Cristo foi enviado por Deus. Então, se não há união na nossa igreja, a nossa pregação do evangelho ela se torna ineficiente, né? Então, a primeira coisa que precisa ser tratada numa igreja é isso, né? Nós precisamos nos unir na mesma missão, apesar das nossas diferenças. Então, todas as pessoas são diferentes, no entanto, nós temos um propósito em comum, que é levar Jesus Cristo a outras pessoas, né? Na parte de quarta-feira, Cristo habita no coração. Então, a oração do apóstolo Paulo, tanto em Efésios 3, a partir do verso 14, quanto também em Efésios 1, a partir do verso 16, ela pede a mesma coisa, para que o Espírito Santo seja o guia para o conhecimento a respeito das grandezas de Deus, né?
Aqui o apóstolo Paulo usa as dimensões, né, largura, comprimento, profundidade e altura, e isso significa que ele quer, né, que conheçamos Jesus Cristo na sua plenitude, em todas as suas grandezas. Né? É interessante que no início da sua oração o apóstolo Paulo faz uma espécie de um trocadilho com a palavra família e a palavra pai. A palavra pai no grego é pater, e a palavra família é pátria. Então a palavra família ela é oriunda do patriarcado, da ideia de um pai em comum. E ele diz assim, nós somos filhos do mesmo pai e por isso toda família recebe o seu nome, recebe o nome de pai. Ele estava querendo dizer que se nós regredirmos até o Éden, nós vamos ver que todos nós somos filhos do mesmo Deus, somos criados pelo mesmo Deus, portanto todos nós somos irmãos. Hoje em dia nós também levamos o mesmo nome, todos nós somos chamados de cristãos. Nós não podemos nos tornar cristãos exclusivistas, de achar que somente nós é que vamos nos salvar, somente nós é que estamos certos. Muitos de nós aprenderam a amar Jesus Cristo em outras denominações religiosas, em outras denominações cristãs, mas em algum momento tivemos um conhecimento a respeito dos mandamentos de Deus e nos tornamos adventistas do sétimo dia. Isso exclui o nosso passado, isso exclui o trabalho de evangelização que foi feito em nosso favor pelos batistas, pelos assembleanos, pelos católicos? Não. Significa que Cristo atuou lá também para nos levar ao Evangelho e depois nós demos um passo em direção aos mandamentos de Cristo e por isso nos tornamos adventistas do sétimo dia. No entanto, não cabe a nós fazer separação entre denominações, dizer aquela denominação é boa, outra não é, aquela presta, aquela não presta. Quem vai fazer separação entre o joio e o trigo é Cristo. Então, da mesma forma como Paulo falou assim, todos nós, judeus e gregos, recebemos o nome do mesmo Pai, porque só pertencemos a uma família, pertencemos à mesma família. Assim também nós podemos dizer, todos nós pertencemos à mesma igreja, porque todos nós levamos o nome de Cristo. Então, todo mundo que leva o nome de Cristo, tem pessoas lá que não vão ser salvas, como tem também na igreja adventista. Tem pessoas lá que são sinceras, como tem também na igreja adventista. Não cabe a nós fazer essa separação, né? Então, Paulo pediu que Deus concedesse aos crentes uma experiência abundante, né? Ele falou daquela grandeza que nós já comentamos, né? Como que a igreja ela pode se tornar unida apesar dessas diferenças todas, apesar de diferenças culturais, apesar de diferenças de opiniões? Paulo disse lá em Efésios, no capítulo 3, né, a partir do verso 16, que isso acontece quando nós estamos enraizados ou fundamentados no amor. Então, o amor deve ser o fundamento das nossas relações. Não o nosso amor pelos nossos irmãos, mas o amor de Cristo por todos nós. Todos nós precisamos olhar uns para os outros como alguém por quem Cristo desceu do céu e enfrentou a cruz. Né? Isso é a maior prova de amor que nós podemos receber de alguém. Né? Então, quando o apóstolo ora para que todos nós possamos compreender as grandezas de Cristo, compreender a profundidade do amor de Cristo, né, nós recebemos a boa notícia de que todos nós, apesar das nossas dificuldades, apesar do nosso passado pregresso, nós somos recebidos em Cristo e somos feitos parte da família de Deus. Né? Na parte de quinta-feira nós temos a glória na igreja em Cristo. E Paulo, então, ele diz ali, né, que Deus ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Ou seja, o apóstolo Paulo ele reconhecia que Deus havia realizado através dele muito mais do que ele havia planejado, muito mais do que ele tinha pedido. Né? Independente das limitações que ele pensava que tivesse, Deus o usou grandemente. Imagina se o apóstolo Paulo soubesse, né, que hoje nós estamos aqui no Brasil estudando uma carta que ele escreveu na prisão. Mesmo na prisão, ele ora e diz aos efésios que eles deveriam reconhecer na prisão, não uma prisão de romanos, mas a prisão de Cristo, que ele era preso de Cristo, porque Cristo tinha um propósito através disso. Qual era o propósito de Cristo naquele momento? Qual era o propósito de Deus ao fazer o apóstolo Paulo estar em prisão?
porque ele não podia visitar as igrejas, ele escreveu cartas, e essas cartas se tornaram fundamentais para que hoje nós compreendêssemos o plano de Deus e compreendêssemos o Evangelho. Então, mesmo sem saber disso, o apóstolo Paulo reconhecia que Deus ainda estava no controle de todas as coisas. A nossa vida também pode ser um testemunho, tanto no momento de tristeza como no momento de vitória, se nós entregamos a Cristo e reconhecemos que Ele está no comando da nossa vida, está no comando de todas as coisas, seja na tribulação ou seja nos momentos de alegria, nós podemos dar testemunho a respeito daquilo que Cristo tem realizado na nossa vida. Nosso papel é ser testemunha de Cristo por onde quer que nós passarmos. Então, que Deus nos abençoe para que possamos, como o apóstolo Paulo, fazer da nossa vida um testemunho vivo daquilo que Cristo realizou por nós. Eu termino aqui a minha participação. Você agora fica com Lúcio, com as perguntas de sexta-feira. E eu desejo a você e a toda a sua família uma boa semana e que na próxima semana possamos estar juntos aqui para mais um encontro, para mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos, valeu, Alexandre. E agora vamos então para as perguntas para a discussão aqui, pessoal. Temos perguntas difíceis hoje, umas perguntas aqui mais complexas, né? Tanto para consideração, mas tem que trazer o texto e analisar. A primeira é assim: compare a doxologia de Paulo em Efésios de 3, 20 e 21 com as outras doxologias do Novo Testamento, lá em Romanos, em Filipenses, em 2 Pedro e Judas. Que temas ou ideias estão nessas passagens bíblicas? Como adotar a atitude de louvor e adoração ilustrada nelas? Eu vou ler aqui de Efésios 3, 20 e 21, e diz assim, que é quando Paulo encerra o capítulo 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Se nós pegarmos aqui e compararmos com Romanos, nós vamos ver que Romanos, Paulo termina com o mesmo espírito, Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Esse verso que eu acho que foi mais enigmático aqui, ó. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Quem deu a Deus primeiro? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E você vai ver essa mensagem, essa doxologia se repetindo em todas as passagens aqui, sempre exaltando de forma grandemente, infinitamente, a personalidade de Deus, o que Deus é diante do que nós somos. Deus é infinito, Deus é pleno. E como adotar a atitude de louvor e adoração ilustrada nelas? Reconhecendo que nós, eu gosto de usar a analogia que nós somos as formiguinhas, Nós somos apenas umas formiguinhas, Infelizmente o orgulho, a presunção e tanta maldade, que permeia aí na nossa mente, na nossa sociedade, nos fazem encher o nosso ego e nos acharmos, muitas coisas. Mas diante do nosso Deus, e eu repito aqui, quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Essa é a pergunta que Paulo deixa aqui em Romanos 11, verso 35. Tá? Pergunta 2. Compare agora, olha só, compare os 4 empregos de Paulo, que Paulo faz da palavra grega plémora, ou pleroma, não plémora, pleroma, que significa, em português, plenitude, em Efésios 1:10, 1:23, 3:19, 4:13. Porque essa ideia é importante para Paulo. E aí, repetindo aqui o que Paulo faz aqui, Efésios 1:10, vai falar, deixa eu só achar aqui para vocês, vai falar assim, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Aqui ele usa plenitude para tempos. Depois, no verso 23 ainda do capítulo 1, ele diz assim, que é o seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja é o corpo de Cristo, que é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Está presente aí na terra inteira a igreja. E capítulo 3:19, pegar aqui, 3:19 também Paulo vai usar a palavra plenitude.
e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Agora já não é a plenitude do tempo, já não é a plenitude da igreja mundial, mas a plenitude de Deus propriamente dita. E o último verso que ele pede para a gente analisar é Efésios 4:13, que também vai dizer assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura plena ou completa de Cristo, ou da plenitude de Cristo. Então você vê que Paulo usa, né, a palavra plenitude aqui em pelo menos 3 contextos, a plenitude de Cristo, né, o 4º contexto. E a pergunta diz assim: por que essa ideia é importante para Paulo? Né? Porque, novamente, junto com a doxologia que ele finaliza, né, os textos, os capítulos, ele reconhece que Deus é pleno, Deus é completo, Deus é infinito. Como nós podemos entender a esse Deus, senão pela revelação deixada na palavra dele, né, que ainda não é a revelação completa de Deus. E aí a pergunta 3, de todas as ações de Deus que Paulo louva em Efésios 3, qual é a mais inspiradora? Nessa questão, né, nós temos que ir lá na sexta-feira ler o capítulo de Efésios 3 e verificar, né, qual dessas, que ele chama aqui, dessas ações de Deus que Paulo louva, várias ações. E eu vou trazer a ação que mais me chamou a atenção, que mais me inspira, que está no verso 8. Né? Que Paulo diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Riquezas incompreensíveis, ou seja, não tem como compreender. E por que isso é inspirador? Né? Porque Deus nos dá esse privilégio de usar a mim, usar a você para falar. As pedras falarão, os anjos poderiam falar, né? Mas Deus nos dá o privilégio, nos dá o entendimento e fala assim: ó, você está entendendo? Multiplique o seu entendimento, converta, né, o seu entendimento em ação e vai falar do que você aprendeu, do que você sabe, do que você vive para outros. E Paulo, né, fala isso, né, que foi dada esta graça de anunciar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo, diante de outras coisas que daí fica para você conferir lá no capítulo 3. E aí, por último, a 4ª pergunta: Paulo concluiu a primeira metade de Efésios como iniciou, com a linguagem de oração e de louvor. Ele exultava no poder de Deus, presente nos crentes por meio de Cristo e do Espírito. Como experimentar este poder? Estando em comunhão. O único jeito de você experimentar o poder do Espírito Santo, o poder enxergar a Deus e a Cristo, como Paulo tenta nos mostrar em Efésios, é gastando tempo, né? É estar buscando, né? Assim como você vê Josué e Caleb lá nas grandes batalhas, eles passavam horas e horas de oração antes de resolver algumas coisas, né? E antes de, às vezes, conquistar uma terra, antes de conquistar algum povo. Porque é só através dessa comunhão com Deus é que você pode ter a certeza de que você está andando nos caminhos do Senhor. Simplesmente deixar o seu coração te guiar, deixar a vida te levar, isso não é garantia, né, que nós estamos fazendo certo. Por mais certo que pareça ainda ao nosso próprio entendimento. Mas somente com uma comunhão bem, vamos dizer assim, estreita, né, com o Espírito Santo, é que você tem essa certeza de que as palavras que você fala, as ações, as atitudes que você toma no dia a dia com as pessoas, realmente estão sendo guiadas e filtradas, né, pelo Espírito Santo. São essas então as perguntas. Fica aí as considerações para vocês no último dia e espero, né, deixe seus comentários, né, sobre quais são as suas impressões, né, sobre essas perguntas, que são algumas perguntas até pessoais. Beleza, pessoal? Então vamos encerrar assim como nós começamos o nosso estudo, com uma oração agradecendo a Deus por tanta luz que Ele nos deixa, né, gozar em pleno 2023, uns escritos tão inspirados que hoje, né, nos serve tanto. Vamos orar? Oremos então. Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque estamos aqui concluindo mais o 6º vídeo, o 6º tema desse livro de Efésios, ó Pai. Obrigado porque chegamos no capítulo 3, estudamos sobre esse mistério do Evangelho. Obrigado, Senhor.
Obrigado que o Teu Filho veio e revelou, ó Pai, o Teu amor por nós e morreu por nós. Nos ajude a aceitar, nos ajude a entender, ó Pai, essas riquezas incompreensíveis que Cristo nos apresenta, ó Pai, e nos ajude a vivê-las conosco, com os nossos semelhantes, com todos que estão em contato com a gente, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Bom, pessoal, então já estamos aqui. Vamos para a 7ª lição no próximo vídeo, hein? Já de 14 lições, estamos chegando, já completando a primeira metade, onde nós vamos ver o corpo unificado de Cristo. Beleza? Nos vemos lá, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.